Paz do Senhor para todos. Vou ler um texto, irmão, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, mas apenas só o versículo 16. Mas é uma história bem longa. Vocês, para compreender melhor, vocês poderiam começar no capítulo 20, o versículo 1, que fala da parábola dos trabalhadores na vinha, né? Mas eu só vou ler essa última parte, que é o que vai me interessar aqui agora nessa manhã. Essa última parte de Mateus 20, e só o versículo 16, que diz assim: E assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Irmão, quanta balbúrdia já se fora feita com esses versículos, para às vezes tentar afastar que esta noção Jesus não estava se referindo diretamente à igreja. Mas a palavra de Deus, elas não precisa de rodeios, de a pretexto. A palavra de Deus não precisa nada. Ela por si, ela é a palavra de Deus, ela se revela. Jesus disse que muitos são chamados. Quantas vezes eu via pregadores dizendo que os chamados são aquelas pessoas que você está pregando na rua, que o chamado não é verdade, irmão. Quando Jesus disse, afirma na sua palavra que muitos são chamados, os chamados já são aqueles que estão dentro da igreja. Muitos estão nos púlpitos, estão cantando, estão pregando, estão lecionando, estão tocando. Os chamados são aqueles que preenchem o espaço de uma igreja física. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma igreja física repleta de pessoas cantando, né, de todo que é jeito. Dentro desta igreja física existe uma outra igreja, que é a igreja que vai morar no céu. Que são daquelas pessoas que Jesus irá selecionar pelo seu comportamento espiritual, pela sua entrega, pela sua adoração. Então, quando Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos, Jesus está falando daquelas pessoas que já estão dentro da igreja. Jesus está dizendo que dentro dessas pessoas que vemos dentro da igreja de Cristo, deles poucos passarão na peneira espiritual. Deles poucos estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Deles poucos estão seguindo o que disse Jesus. É por isso que uma coisa interessante, Jesus disse àquela mulher lá no tanque de Jacó. Quando ela diz assim, Senhor, os nossos pais dizem que aqui no monte que deve adorar, lá em Samaria. Os judeus dizem que deve adorar em Samaria. E Jesus disse, mulher, ora vem, agora é a hora, que nem Samaria, nem Jerusalém. Jesus disse, eis que os verdadeiros... Ora, quando Jesus fala em verdadeiros, ele está dizendo que, afirmando que existem os falsos. Ele diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso é uma adoração espontânea. Não é adorar para o mundo ouvir. Não é cantar porque canta bem, todo mundo bate palma e diz que canto, que culto maravilhoso, que mulher que canta bem. Não é isso. Adorar a Deus, irmão, não tem nada a ver com se canta bem ou se canta mal. Adoração é um estado de espírito buscado e conquistado. Quer ver uma coisa? Todo mundo fala muito da Igreja Universal. Os seus líderes podem estar errados, mas eu nunca vi uma igreja adorar mais o Senhor do que a Universal. Quando a câmera pega aqueles irmãozinhos lá na Igreja Universal, 90% deles estão de olhos fechados e os braços para cima. Aquilo é adoração. Você percebe que aqueles irmãozinhos se desprenderam
das coisas materiais, das coisas que se enxergam. Eles não enxergam quem está de lado direito, quem está à esquerda. Eles não conseguem enxergar ninguém. Eles estão literalmente de olhos fechados. E Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que estão adorando o Pai em espírito e em verdade, que vão compor, já compõem a igreja espiritual de Cristo. Então nós temos duas igrejas. Não se engane. Nós temos duas igrejas. E a igreja que fica é muito superior à igreja que sobe. Porque Jesus não se engana. Jesus diz que são poucos da igreja física que nós vemos. Jesus diz que dessa igreja física que nós vemos, são poucos que compõem a igreja espiritual. Foi Jesus que disse. Aí, irmão, vem para nós líderes, para nós que ensinamos, que pregamos, para nós que de uma certa forma as pessoas olham com certo respeito. Aí vem aquela pergunta para nós. Qual dessas igrejas nós estamos fazendo parte? Da igreja física, bonita, ornamentadas, púlpitos de ouro, paletores impecável, camisa abotoada, perfumes francês, não que eu seja contra isso, de hipótese nenhuma, impecável, seus carros bonitos, aquela igreja linda, maravilhosa. Não é essa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela é feita de simplicidade. As pessoas, quanto mais se aproximam de Deus, mais se afastam das vaidades. A igreja de Cristo, quando você vai se aproximando, quanto mais você se aproxima de Jesus, você começa a parecer com Ele. Quem disse aquela mulher? O que foi que identificou Pedro? Alguém poderia se arriscar a dizer? O que foi que identificou Pedro como discípulo de Jesus? Que aleluia! Como Deus é maravilhoso! Uma empregada olha para Pedro e disse, eu vejo. Você fala como ele. Você é um deles. Pedro se aproximou tanto de Jesus, né? Andava tão próximo a Jesus, que absorveu de Jesus as qualidades de Jesus, o gesto de Jesus. Você já imaginou, tu lembra, quem não lembra aqui que às vezes você tem um parafuso muito pequeno? E a chave de fenda fica com dificuldade de pegar. E você pega um ímã e pega a chave de fenda, vai várias vezes ao ímã e passa aquela indução, aquele ímã para a chave de fenda, você toca no parafuso, ela pega. É assim. A igreja espiritual, ela tenta se aproximar de Jesus o máximo, ela tenta se afastar da mídia, ela tenta se afastar das coisas, porque ela tem um compromisso com Jesus. Já a igreja apenas física, não. Ela quer publicidade. Ela quer alardes nas mídias. Ela quer dizer que fez isso, que fez aquilo. Não, ela é muito bonita. Os templos maravilhosos. As pessoas cantam muito bem. Para cantar nela, tem que fazer curso. Se você não fez uma aula de canto, provavelmente você não canta nela. Para cantar no conjunto, todos têm que estar impecável. Impecável. Mesmo que a vida espiritual esteja lá embaixo, mesmo que esteja na fornicação, mesmo que esteja no adultério, mesmo que esteja no roubo, mesmo que esteja enganando e sendo enganado, mas se naquele momento você está impecável fisicamente, você pode cantar, você pode pregar, você pode ensinar. Essa é a igreja física. Mas dentro dessa igreja existe uma igreja diferente. E é dessa igreja que Jesus está falando. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lembre, isso daí não é lá para fora, é a igreja, da igreja física que você está vendo. Dessa igreja física que você está vendo, poucos ouvirão o tocar da trombeta. Vamos refletir nesta manhã, para mim,
para você, para nós. Qual dessas duas igrejas nós estamos fazendo parte? Respondamos para nós mesmos.